Eu tinha 13 anos quando meus pais se divorciaram. Não foi uma surpresa completa, eles já estavam brigando há meses, se não anos. Mas quando meu pai finalmente fez as malas e saiu de casa, foi como se uma parte do meu mundo tivesse se despedaçado. Fui morar com minha mãe. Ela parecia determinada a fazer tudo dar certo, mas algo estava diferente. No início eu tentei me ajustar à nova rotina. Minha mãe estava sempre ocupada, tentando preencher o silêncio com palavras e gestos que pareciam forçados. Ela sorria muito, mas seus olhos, antes tão brilhantes, agora pareciam vazios, como se ela estivesse vendo algo que eu não conseguia enxergar. À medida que os dias passavam, comecei a notar pequenas mudanças nela. Ela estava mais nervosa, sempre olhando por cima do ombro, como se esperasse que algo fosse acontecer. Às vezes, eu a pegava parada em frente à janela, olhando para fora, mas sem realmente ver nada. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dava uma risada curta e dizia que estava apenas cansada. Mas eu sabia que não era só isso. Algo na maneira como ela se movia pela casa, como se estivesse sempre em alerta, me dizia que havia mais coisa acontecendo, e eu não estava preparado para o que viria a seguir. No começo, eu tentei ignorar as coisas estranhas que começaram a acontecer. Parecia besteira, coisa da minha cabeça. Mas era impossível não notar. A temperatura na casa, por exemplo. Havia certos cômodos onde o ar ficava inexplicavelmente gelado, mesmo quando o sol estava brilhando lá fora. Era como se uma presença invisível estivesse drenando o calor do ambiente, deixando tudo sombrio e desconfortável. Eu comentava isso com minha mãe, mas ela sempre desdenhava, dizendo que era só corrente de ar que eu estava imaginando coisas. Mas não era só isso. Objetos começaram a sumir. Coisas simples, como minhas chaves ou meu caderno da escola. Eu deixava em um lugar e quando ia pegar de novo não estavam mais lá. E então, como por mágica, reapareciam em algum canto da casa onde eu nunca os deixaria. Eu tentava explicar para minha mãe, mas ela não dava muita atenção. Você precisa ser mais organizado, ela dizia, sempre com aquele tom de quem não quer discutir. Mas eu sabia que não era desorganização. Eu conhecia bem meus hábitos e isso estava longe de ser normal. Havia algo errado naquela casa e a indiferença da minha mãe só aumentava meu desconforto. Eu comecei a me sentir cada vez mais isolado, sem saber a quem recorrer. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia um lugar estranho, como se eu fosse um intruso. E o pior de tudo, eu sentia que, seja lá o que estivesse acontecendo, minha mãe sabia mais do que estava me contando. Mas por alguma razão, ela estava escolhendo me deixar no escuro. Foi numa noite particularmente fria que tudo mudou. Eu estava deitado na cama, tentando me distrair com um livro, mas não conseguia me concentrar. Aquele frio estranho parecia mais intenso, e o silêncio na casa era tão profundo que chegava a ser opressor. Thor, meu cachorro, costumava dormir aos pés da minha cama, mas naquela noite ele estava inquieto, andando de um lado para o outro, como se estivesse pressentindo algo. Foi então que ouvi. Um rosnado baixo, profundo, vindo de debaixo da cama. No começo, pensei que fosse Thor, mas quando olhei para o pé da cama, vi que ele estava parado na porta do quarto, com as orelhas em pé e os olhos fixos em mim. Meu coração começou a bater mais rápido e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Thor, chamei, na esperança de que fosse ele mesmo. Mas o rosnado continuava, agora mais alto, mais agressivo. Meu corpo inteiro ficou paralisado de medo, mas eu sabia que precisava verificar. Com as mãos trêmulas, me inclinei para espiar debaixo da cama, rezando para não ver nada. Mas o que encontrei foi um vazio. Não havia nada ali, apenas o escuro absoluto, mas o rosnado ainda estava lá, ecoando na minha mente. Aterrorizado, eu dei um salto da cama, corri até Thor e juntos saímos do quarto. Desci as escadas correndo, com o coração na boca, e fiquei do lado de fora da casa, esperando por minha mãe. Quando ela finalmente chegou, contei tudo, cada detalhe. Ela subiu as escadas calmamente e olhou debaixo da cama, mas claro, não encontrou nada. É só a sua imaginação, ela disse, tentando me acalmar. Mas eu sabia que não era. Aquela coisa, seja lá o que fosse, estava lá. E agora não havia mais como negar o medo que estava crescendo dentro de mim. Depois daquela noite, o medo se tornou um companheiro constante. Eu mal conseguia dormir, e quando conseguia, os pesadelos me perseguiam. Thor também estava diferente, sempre alerta, como se estivesse esperando que algo horrível acontecesse a qualquer momento. A casa, que antes era apenas estranha, agora parecia ameaçadora.
como se tivesse uma vida própria, algo que eu não conseguia compreender, mas que me causava calafrios. Eu não aguentava mais. Cada dia que passava, sentia meu coração bater mais forte, e o desejo de fugir dali crescia. Até que finalmente tomei uma decisão. Esperei até que minha mãe estivesse sentada na sala, aparentemente tranquila, e então, com a voz trêmula, pedi para morar com meu pai. Eu esperava que ela reagisse, que tentasse me convencer a ficar, que dissesse que tudo ficaria bem. Mas para minha surpresa, ela apenas assentiu. Não houve lágrimas, nem discussões, apenas um suspiro, como se ela estivesse esperando por isso, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Se é isso que você quer, tudo bem, ela disse, com uma calma que me deixou ainda mais inquieto. Havia algo em seus olhos, uma espécie de alívio, que me fez sentir uma pontada de culpa. Mas eu sabia que não podia mais ficar ali. No dia seguinte, fiz as malas. Thor me acompanhava a cada passo, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Minha mãe me ajudou a colocar as coisas no carro, mas suas mãos estavam trêmulas e sua expressão era indecifrável. Eu tentei procurar algum sinal de arrependimento ou tristeza, mas tudo o que encontrei foi aquela estranha serenidade que só aumentava o mistério. Quando finalmente nos despedimos, foi sem cerimônia. Apenas um rápido abraço e um cuide-se murmurado. Saímos de lá, eu e Thor, sem olhar para trás. E assim que cruzamos o portão, senti uma onda de alívio me envolver. Mas também havia algo mais, uma sensação de que estava deixando algo importante para trás, algo que talvez eu nunca entendesse. Os anos se passaram, mas aquele período da minha vida nunca deixou de me assombrar. Tentei seguir em frente, construir uma nova rotina com meu pai, e por um tempo, funcionou. As noites se tornaram menos assustadoras, e a presença reconfortante de Thor ao meu lado me ajudou a esquecer, ou pelo menos a tentar esquecer, o que havia acontecido naquela casa. Mas de vez em quando, aqueles dias voltavam à minha mente, especialmente quando o silêncio da noite era mais profundo. Eu me perguntava o que realmente havia acontecido, o que eram aquelas quedas de temperatura, os objetos desaparecidos, e mais do que tudo, aquele rosnado debaixo da cama. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas, mas nada parecia se encaixar. Pensei muito em minha mãe, a maneira como ela mudou após o divórcio, seu comportamento cada vez mais estranho, a forma como ela parecia saber de algo que eu não sabia. Será que ela estava escondendo alguma coisa? Algo tão terrível que ela não conseguia falar, nem mesmo para mim. E se era isso, por que ela nunca me alertou? Nunca me impediu de passar por aquilo. Às vezes me pego pensando que talvez houvesse algo na casa, algo antigo e maligno, que se aproveitou do estado frágil da minha mãe para se manifestar. Ou talvez tudo fosse resultado do estresse, da dor e da tristeza que ela sentia após o divórcio, sentimentos que de alguma forma afetaram a mim também. Mas a verdade é que nunca saberei ao certo. E é isso que mais me assombra. O mistério permanece, inalterado pelo tempo, um enigma que se recusa a ser resolvido. De vez em quando, sinto uma necessidade quase incontrolável de voltar lá, de confrontar aquela casa e tentar descobrir a verdade. Mas ao mesmo tempo, sei que há coisas que talvez seja melhor deixar enterradas. A vida seguiu em frente, mas aquela casa, aquela experiência, ainda vive dentro de mim, como uma sombra persistente. E no fundo, acho que sempre viverá.